Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de setembro de 2024 do fundo XPCI11, fundo da XP aí, XP Crédito Imobiliário, fundo DECRI. Há muito tempo que a gente não fala aqui, não atualiza, né, sobre as informações do XPCI11, o que a gestão está fazendo. Então a gente vai falar um pouquinho aqui do fundo, né? Fundo aqui muito interessante aí para quem procura um fundo mais high grade, né, ou um middle risk, né, médio risco, baixo risco. Esse é um desses fundos aí. A gente vai conhecer um pouquinho mais aqui, porque tem mais de um ano que a gente não fala nele aqui no canal, beleza? E se você gosta desse tipo de assunto, não perca tempo, se inscreve aí no canal, ative as notificações e deixa o seu like, tá? Tudo de graça e eu vou deixar esse relatório gerencial e o link do nosso grupo do Telegram, ambos na descrição desse vídeo. Vamos lá falar do XPCI11, fundo que eu não tenho em carteira, nunca tive em carteira, nunca tive a oportunidade de ter ele em carteira. Vou começar a acompanhar ele mais, né? Um fundo interessante, a gente vai verificar aqui em relação ao valor patrimonial com o valor de mercado, a gente vai ver que é um fundo praticamente que está com um PVP de 1. E nos destaques do mês, o fundo aí distribuiu 80 centavos por cota, repetindo o mês de agosto, o dividend yield aqui, ó, 0,92%, um yield de quase 12% ao ano, né? O que dá aí em torno de uma média de 1% ao ano livre e líquido de imposto de renda. Comparando ao CDI do período, quase 130% do CDI nesse mesmo período aí de 12 meses. Bom, esse rendimento aqui, esse yield, considerou uma cota de fechamento de R$ 86 aí no mercado. Contudo, hoje, aí, dia 22 de outubro, o fundo fechou aproximadamente aí em torno de R$ 81, um pouquinho acima de R$ 81 no mercado, já encaminhamos, a gente já encaminhando para o final do mês. Lembrando que esse fundo também ele anuncia seus proventos no último dia útil do mês que ele faz referência e paga no 10º dia útil. Esse fundo ele investe basicamente em CRI, mas também pode investir em debênture, LCI, letras hipotecárias, cotas de FIIs, ele tem cotas de FIIs, tem alguns FIIs, né? Não são muitos, tem alguns FIIs só na carteira, mas cumpre esse objetivo também aqui do fundo. Esse ele também tem desde setembro de 2019, começou um pouquinho antes aí, na verdade começou no auge, né? Dos fundos imobiliários, né? Fundos imobiliários estavam caríssimos aí nesse período. Eu ainda não investia. Comecei a investir na pandemia, logo no início, né? E logo depois veio a pandemia. O fundo foi de setembro, a pandemia foi em março, fevereiro para março de 2020. Bom, quem gera é a XP, quem administra também é a XP e o código de negociação XPCI11, fundo de mais de 780 milhões de reais de patrimônio líquido. Quantidade de cotas essa aqui, um pouco mais de 8,7 milhões. E o valor patrimonial, ó, fechou setembro a 89,81 e o cota de mercado fechou R$ 87 e hoje está em torno de, fechou, como eu falei, um pouco mais de R$ 81, em torno de 10% abaixo do valor patrimonial. O que ele paga de taxa está aqui embaixo, a taxa de administração e gestão de 1% ao ano, é para a mesma gestora e administradora, mesmo grupo, né? É um fundo de gestão ativa e atualmente tem quase 77 mil cotistas. Se você é um deles, então não perca tempo. Se inscreve aí no canal, dependendo do número de visualizações e de like e de comentário também. A gente vai falar aqui, começar a falar mensalmente, acompanhando mais o XPCI11. Lembrando que a gente vai fazer um sorteio de um livro, tá? Na próxima semana, daqueles que comentaram no vídeo dos últimos 15 dias, tá? A gente depois vai prolongar isso para fazer um sorteio mensal de todos aqueles que comentam no mês, um ou dois livros por mês. Então, a gente vai fazer o primeiro sorteio já agora no final de outubro. Não deixe de comentar aí no vídeo, né? Nem que seja um sinal aí, um like, sinal de fumaça, alguma coisa. Bom, aqui ele começa a falar aqui da economia, né? Macroeconomia, nacional, internacional, mercado interno, doméstico, internacional. Então, dá depois uma lida aqui nisso aqui. Aqui tem os índices de fechamento, ó, quanto fechou aqui IPCA, quanto fechou IGPM, o INCC, a gente sabe que isso impacta bastante aqui nos fundos, né? Como a gente viu aí
2021 o IGPM impactando, 2022 o IPCA, né, e 2023 também. Então, o Índice Nacional de Construção Civil também, que impacta bastante também, além do IGPM, nos fundos de laje corporativa e também nos fundos de CRI, já que esses que financiam, né, os empreendimentos imobiliários aí Brasil afora. Bom, aqui ele fala sobre o book de CRI e FI que não teve movimentações em setembro, só no mês de outubro. A gente vai falar sobre esses dois CRIs aí que ele adquiriu no mês de outubro mais para baixo, tá? E falar aqui da estratégia do fundo, né? Política, né? Blá, blá, blá e tal. Aquela política aí realmente daquilo que todo fundo tem que fazer, né? E os rendimentos e ganho de capital oferido no mês de setembro foi aí o resultado, né? De 80 centavos por cota. Foi o rendimento distribuído, né? Totalmente, né? E o fundo aqui foi em torno de 6, quase 7, né? Quase 7 milhões de reais distribuídos. E o fundo teve um resultado maior, claro, nos CRIs, 6,7 milhões, e também no book de FI, em torno de 300 mil reais. E o fundo fala aqui, ó, que ainda tem uma reserva acumulada de R$ 3,19, reserva acumulada de correção monetária, tá? 36 centavos por cota ainda. Essa é a reserva acumulada de correção monetária. Bom, aqui ele fala sobre a distribuição de proventos, né? A questão aqui do fluxo financeiro. Então, se é fluxo financeiro, para mim isso aqui são resultados de caixa, não é contábil, né? Bom, ele que pagou no último dia 14,80 centavos, quem detinha a cota no dia 30 de setembro, como eu falei, o fundo anuncia seus proventos no último dia útil do mês que ele faz referência e paga 10 dias úteis depois. O fundo, então, aqui manteve mesmo o desempenho de agosto, tanto é que repetiu, né? Repetiu praticamente aqui o valor distribuído. E nos 2 meses, na verdade, nesses 3 meses analisados, o fundo distribuindo mais do que o resultado de caixa. Então, significando que o fundo queimou aí um pouquinho de caixa, né? É pouco, mas queimou caixa, tem distribuído mais do que o resultado auferido, tá? E o resultado aqui não teve muitas modificações, receitas de FIIs bem redondinha aqui, não teve modificações praticamente. Nas DECRI realmente teve mais modificações aqui em agosto e setembro, pegou praticamente um IPCA zero aí, né? O fundo tem uma indexação maior IPCA, tem parte também CDI, e dentro de 2024, a gente verifica que o fundo queimou um pouco de caixa, sim. É mínimo ali, praticamente, por resultado, o tamanho do resultado, né? Mas o fundo queimou só um pouco de caixa aí, sem comprometer praticamente a questão e a saúde financeira do fundo. Aqui é o histórico de dividendos, onde a gente verifica que o fundo realmente repetiu o dividendo distribuído em agosto, em setembro, né? Praticamente ali o mesmo yield mensal, né? Porque o fundo não teve modificação de preço aqui praticamente, mas, como eu te falei aqui no início, o fundo já está sendo negociado a R$ 81. Pode ser uma boa oportunidade aí para quem quer um FII CRI que não tem problemas na carteira, né? Tá difícil encontrar um assim. Aqui é o resultado por cota, a gente verifica que o fundo acaba acompanhando a distribuição de acordo com o resultado, às vezes mais, às vezes menos, mas praticamente em linha com o resultado, né? A gente acompanha isso aqui desde os últimos 12 meses, por exemplo, então, sem comprometer aí o caixa central do fundo, né? O caixa ali fora dos resultados, que a gente sabe que o fundo tem, né? Um exemplo, se o fundo vem de um CRI, né? Ele obtém um ganho de capital, apenas esse ganho de capital vai para o resultado. O valor principal do fundo, né? Ele volta para o caixa, o fundo, para o caixa geral do fundo, né? Bom, aqui a gente verifica o volume de negociação. O fundo tem uma média diária de em torno de 2 milhões de reais, né? Aqui o valor de mercado está praticamente muito próximo do valor patrimonial, já tem uma distância de em torno de 10%, como eu falei lá no início, tá? E mais para baixo aqui a gente verifica também a liquidez do fundo. Destaque aqui que eu verifiquei é o giro de cotas, né? 5,28, um pouquinho acima aí do normal, do que a gente verifica nos outros fundos, que é em torno de 2 a 3%. Isso aqui significa, né, em grosso modo, se ele tem 1 milhão de cotas, significa que em torno de 52 mil cotas foram negociadas, trocaram de mão, vamos dizer assim, né? Trocaram de mão aí durante o mês de setembro,
Então, 5,28% das cotas emitidas, o que deu aqui um volume de negociação de em torno de 40 milhões de reais no mês de setembro. Bom, mais para baixo a gente vai verificar o que eu falei a respeito do portfólio. O principal é o IPCA, o indexador, 77,5% do book de investimento do fundo, e o CDI é em torno de 22,5%, e é um fundo, na minha opinião, né, mais classificado ali como high grade, ó. CDI mais 2,99, uma taxa prêmio de risco ali bem baixo, né, bem baixo assim, próximo dos fundos que a gente acompanha aqui, considerado de middle risk ou high grade, né? Baixo risco, que busca mais segurança do que os rendimentos, né? O dividendo em si, altos rendimentos, e IPCA mais 6,85, né? Então também bem interessante aí essa questão das taxas, classificando um fundo de baixo a médio risco. Aqui na classe de ativo, a gente verifica que o CRI é o principal, 85%. O fundo aqui tem 3,5% de FII, tem mais caixa do que FII na carteira, né? 10% do seu caixa, dos seus ativos é caixa do fundo. E aqui a gente vê os setores, né? Os principais setores. Aqui a gente vê que ativos reais residenciais é o principal, né? 28%. Aqui é o varejo em geral, né? Lojas de roupa e tudo mais, porque aqui tem um varejo de alimentos. Então, 16% e 12%. Aqui são os shopping centers, né, 13%, e os hospitais, ou então na área de saúde, 11,4%, e outros segmentos, 17%. Então, é uma distribuição interessante, mais concentrado no residencial, né? Residencial, de ativos reais residenciais. E aqui dentro do IPCA e CDI, a gente já falou os percentuais, e dentro dos ativos-alvo a gente verifica que crédito corporativo é o segundo maior, e comercial em torno de 49%. Ele também fala aqui a respeito dos fundos de investimento imobiliário. É um fundo, uma carteira pequena, tá? Não é grande, não tem uma expressão tão grande assim dentro ali dos ativos do fundo, é em torno ali de 4 a 5%, né? 3% que a gente viu lá, né? 3 a 4%. É em torno de 27 milhões de reais, quase 28 milhões de reais. E o fundo também procura investir em papéis de mesma característica do XPCI, que também senão não teria sentido, né? Papéis high grade e middle risk, que é o que a gente vê aí. Então ele tem aqui o MCCI 11 como principal, né? O que está mais exposto, 47,7%, dá em torno de 13 milhões de reais. O RVBI 20%, 5,6 milhões, e tem aqui o GCRI também, 5 milhões, BTCI 3 milhões e meio. Essa é a exposição que o fundo tem nos FIIs de papel. E nas movimentações dos CRIs, né, da carteira, ele adquiriu 2 CRIs, como a gente falou lá em cima, né? Até eu achei aqui os 2 CRIs com prêmio de riscos superiores ao que ele vem praticando, pelo menos na média que a gente viu lá em cima, principalmente nesse CRI FS Infra IPCA mais 11,8%. Então, prêmio de risco para mim na na altura dos fundos high yield. Então tem um risco bem elevado esse FS Infra, na minha opinião, por conta do prêmio de risco. O CRI Mateus e Ilhéus, nem tanto, médio risco, né? É um grande grupo também aqui de varejo alimentício. Então, tem aqui um prêmio de risco aqui, para mim é médio risco, né? Não é high grade. High grade para mim é em torno de 6, 5,5 mais IPCA. Esse percentual aqui já é médio risco, mas é um grande grupo, né, do setor varejo alimentício. Bom, mais para baixo a gente vai verificar aqui o vencimento e o duration, né? Então, a maioria tem esses percentuais, tem esses vencimentos e durações encerrando só a partir de 2029. E essa é a carteira do fundo, não é tão grande, também não tem uma diversificação tão grande, apesar do tamanho, tá? Porque verifique que tem muitas repetições, tá? O Grupo Pão de Açúcar tem vários, mas tem grandes empresas também, ó, Pirelli, Decathlon, tem Shopping Centers, tem Tecnisa, Açaí, então, Prêmio de Sênior. Então tem grandes empresas também, Suzano, CSN, né? Então, mas não tem
essa diversificação como o tamanho que a gente tem visto aqui, porque tem muitas repetições, né? Vamos dizer que isso aqui tiver 50 papéis, vamos dizer que tem aí em torno de 20 a 25 empresas diferentes, ou na casa dos 20, provavelmente. Aqui é a especificação qualitativa de cada um desses papéis que a gente viu lá em cima, tá na mesma ordem lá de cima, tá? Então você pode verificar as garantias aqui. Eu destaco, né, eu destaco aqui uma garantia interessante que eu não consegui descobrir. Se você souber, compartilhe com a gente. Esse das Casas Bahia, é do setor, né, de varejo, né? Varejo, não sei porque que é varejo, tá aqui varejo e comida, né? Mas é Casas Bahia. Mas tem essa garantia aqui, ó, clean. Se você souber que isso, compartilhe com a gente aí. Não cheguei a pesquisar, confesso. Mas é curioso, só ter isso aqui e o cotista lê o relatório e é muito difícil saber o que, que é a garantia clean, né? Então, a gente não sabe se não tem garantia nenhuma por conta disso. Mas enfim, esse é o destaque aí, o destaque negativo, né, dentro daqui do que a gente viu no relatório, beleza? Então é isso aí. Esse aí é o XPCI 11, fundo DECRI, fundo classificado ali igual ao RBRR 11, né? E outros fundos aí, CVBI 11, que são de high grade a médio risco. Beleza? É isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.